Nova-iorquinos madrugam em fila na esperança de garantir uma dúzia de ovos de graça. Na Flórida, mais de 100 pessoas são presas em praias de Volúzia no Spring Break. No Brasil, crianças são socorridas após comerem cocaína por engano. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Uma iniciativa de doar ovos de galinha de graça em Nova York gerou filas quilométricas. As filas se formaram ainda na madrugada. Muita gente enfrentou o frio com a expectativa de levar uma dúzia de ovos de graça para casa. A distribuição aconteceu na sexta-feira no Harlem, Brooklyn e no Queens. A iniciativa partiu de uma organização da Pensilvânia. E com o preço dos ovos nas alturas por conta da crise da gripe aviária, é claro que a notícia se espalhou. O resultado é que muitos saíram de mãos vazias. Igrejas e outras organizações também têm se mobilizado para a doação de ovos em Nova York. Cidades como Las Vegas e Chicago seguem o exemplo. E a crise dos ovos nos Estados Unidos fez a importação de ovos brasileiros quase dobrar por aqui. As importações americanas de ovos brasileiros, antes usados apenas em alimentos para animais de estimação, quase dobraram em fevereiro. O governo Trump também tem considerado relaxar os regulamentos para ovos postos por galinhas criadas apenas para consumo da carne. Eles seriam usados em alimentos processados, como misturas para bolos, sorvetes ou molhos para salada. Mas especialistas em segurança alimentar alertam para o risco de contaminação por bactérias nocivas. A gripe aviária já matou quase 170 milhões de galinhas, perus e outras aves desde 2022 nos Estados Unidos e fez o preço do ovo disparar em mais de 50%. No mês passado, o governo anunciou um plano de US$ 1 bilhão para reduzir os preços dos ovos, que inclui ajuda aos agricultores e pesquisa de opções de vacinas. Além do Brasil, o governo Trump também está promovendo importações da Turquia e da Coreia do Sul, países que normalmente enviam poucos ovos para os Estados Unidos. Mudando de assunto, a polícia fez mais de 100 prisões durante o Spring Break em pelo menos 2 praias da Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Foram cerca de 120 prisões nas praias de Daytona e New Smyrna do condado de Volusia. De acordo com a polícia, dos presos, 12 tinham acusações criminais e 20 eram adolescentes. As autoridades não deram detalhes sobre as ocorrências e o motivo das prisões. As praias estavam lotadas por conta do Spring Break. Com a grande movimentação, a segurança foi reforçada nas áreas. No dia 15 de março, um tiroteio deixou 2 jovens de 19 anos feridos no calçadão de Daytona, o que também fez o patrulhamento aumentar na região. Quase 200 motociclistas se reuniram nas ruas de DeLand, no condado de Volusia. A homenagem na manhã do domingo foi para dar apoio à família de Michael Millet, de 8 anos. O menino foi morto em janeiro, depois de ser brutalmente atacado por 2 cães. Além da homenagem, eles reuniram doações e arrecadaram fundos que serão destinados à família de Michael. Na semana passada, o pai do menino contou aos legisladores todo o trauma que tem vivido. Um projeto de lei em andamento pretende endurecer as penas para donos de cães perigosos e exigir medidas de segurança mais rígidas. E a Administração Federal de Aviação, a FAA, e o Conselho Nacional de Segurança de Transportes, o NTSB, estão investigando a queda de um avião experimental ocorrido no sábado em Zellwood. De acordo com as autoridades, um homem de cerca de 70 anos decolou com o monomotor do aeroporto Bob Field e logo em seguida a aeronave caiu. O impacto foi grande e causou uma explosão. O piloto foi encontrado a cerca de 5 metros do avião de pequeno porte. Ele ainda não foi identificado. E o primeiro dia de aula da semana foi tumultuado em uma escola da Flórida. É que a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem foi acionada na manhã desta segunda-feira para capturar um urso preto.
O animal foi visto em uma árvore perto de uma escola do ensino fundamental em Lake Mary. A presença dele assustou alunos, pais e funcionários da instituição. Apesar do susto, os especialistas alertam que o ocorrido não é raro no condado de Seminole, que é conhecido por ser o lar de vários ursos pretos. E por falar em susto, visitantes do Epcot Center foram surpreendidos no fim de semana. Uma atração pegou fogo. Felizmente, ninguém se feriu. As imagens feitas do teleférico que dá acesso a um dos parques da Disney mostram a fumaça saindo de uma das atrações do Epcot Center. De acordo com uma TV americana, as chamas teriam começado em um refrigerador na área dos bastidores. O local era permitido apenas para funcionários. Embora ninguém tenha ficado ferido, a atração do filme Ratatouille precisou ser evacuada. Ela foi reaberta ao público no domingo. A causa do incêndio não foi divulgada. A seguir, no Brasil, o homem é preso por planejar ações terroristas. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora quem está chegando é a correspondente Arlene Balieiro com as principais notícias do Brasil. E o Corpo de Bombeiros passou o domingo no trabalho de contenção dos focos de incêndio que ainda consumiam uma fábrica de amendoim em Tupã, no interior de São Paulo. 4 caminhões da empresa e mais de 600 toneladas de amendoim já haviam sido consumidos pelo fogo, que começou na noite da última sexta-feira. O fato do amendoim conter muito óleo dificultou o combate às chamas, já que a água causa pouco efeito no fogo devido ao óleo. Segundo a Defesa Civil, não há registro de vítimas. As causas ainda vão ser investigadas pela polícia. E um homem que planejava ações terroristas no país foi preso pela Polícia Federal na última sexta-feira. Daniel Andrade foi preso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na casa dele, a polícia apreendeu diversos materiais, entre eles facas, machadinhas, porretes e bastões. Os agentes também descobriram que Daniel mantinha contato com extremistas no exterior. Na internet, ele fazia pesquisas sobre atentados, fabricação de explosivos e roupas táticas para ações violentas. Também foram encontradas bandeiras, camisetas e flâmulas
que faziam exaltação ao terrorismo e ideologia de ódio. Um relatório feito pela PF e encaminhado à Justiça Federal diz que o brasileiro representava uma ameaça concreta à segurança nacional e estava em processo de aprendizado com extremistas da Al-Qaeda. E 18 crianças precisaram ser socorridas na cidade de Itamonte, em Minas Gerais, depois de uma criança de 4 anos levar cocaína para a escola. O caso aconteceu na sexta-feira. Segundo a polícia, a menina ofereceu a droga aos amiguinhos, pensando que era doce. 16 papelotes foram encontrados na mochila e na carteira da criança. 7 estavam lacrados e 9 abertos. Um laudo pericial confirmou que o pó branco era cocaína. Dos 15 exames que foram realizados, 2 foram inconclusivos e os outros tiveram resultado negativo para a toxicidade causada por cocaína. A criança disse aos agentes que o material era do pai dela. A polícia investiga o caso. E no mês da mulher, uma pesquisa revelou uma triste estatística. Em 2024, pelo menos 37% das brasileiras sofreram algum tipo de violência. Esse é o maior índice já registrado de todos os tempos. São quase 25 milhões de vítimas, de acordo com a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Datafolha. O estudo divulgado na sexta-feira mostra que 4 mulheres são mortas todos os dias no país e que 57% dos casos de violência acontecem dentro da casa da própria vítima. 85% dos casos, os agressores são parceiros ou ex-parceiros das vítimas. E se você precisa de ajuda ou quer fazer alguma denúncia, ligue 180. E em casos de emergência, entre em contato no 190. E uma profissão antiga como o das parteiras nunca foi tão essencial como agora. Isso principalmente para quem vive em comunidades distantes, no meio da floresta amazônica. As mudanças climáticas mudaram a rotina de quem vive em vilarejos distantes no meio da floresta. A seca extrema impactou o acesso das comunidades ribeirinhas até as cidades mais próximas, que possuem hospitais. É neste cenário que o trabalho das parteiras torna-se essencial. Elas ajudam mulheres a dar à luz em vilarejos remotos da maior floresta tropical do planeta. Diz assim, eu vou conseguir fazer força. Em nome de Jesus, tá bom? Porque essa hora agora é a hora do teu bebê nascer. Tabita se autodenomina mãe umbilical. Ela é uma das centenas de parteiras da região e já ajudou a trazer ao mundo mais de 180 bebês. Se ela entra em trabalho de parto, deu complicação no parto, a gente levar, é essa a nossa preocupação, o que fazer e como fazer numa hora dessa. Agora imagine uma mulher em trabalho de parto, numa época dessa de estiagem, que a gente tem que passar várias horas para chegar na cidade, porque quando na época da cheia, a gente gasta no máximo 4 horas, 3 horas, 2 horas e meia, dependendo da força do motor. E agora na estiagem a gente passa até um dia para chegar lá. Estatísticas mostram que mais de 1 em 15 mulheres no estado do Amazonas tem os bebês fora dos hospitais, o que representa cerca de 4 vezes a média nacional. Apesar do governo local aconselhar as grávidas a viajarem para o centro urbano antes do parto, a maioria não tem condições de fazer a viagem. É porque é meio longe pra gente ir daqui, né, pra lá, ou então às vezes tem que ir pra lá, e tem que ter dinheiro, tem que ter as coisas tudinho pra ficar lá, e aqui não. Aqui a gente não precisa gastar nada, os meninos só vai comprar as coisas e volta pra cá. Isso mostra o quanto o Brasil ainda é um país desigual. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. A Coreia do Sul tem mais uma reviravolta política. O primeiro-ministro que havia sofrido impeachment foi nomeado mais uma vez presidente interino do país. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul reintegrou o primeiro-ministro Han Duck-soo como presidente interino nesta segunda-feira. Ele, que havia assumido o cargo interinamente em dezembro,
após o então presidente Yoon Suk-yeol ser afastado por impor brevemente uma lei marcial. Han durou apenas 2 semanas no cargo, pois ele acabou sendo deposto e suspenso. De volta ao cargo, ele admite as tensões comerciais com os Estados Unidos e promete lutar pelo país. 저는 대통령 권한대행으로서 헌법과 법률에 따라 안정된 국정 운영에 전력을 다하는 한편 이미 현실로 닥쳐온 통상 전쟁에서 우리나라의 국익을 확보하는 데 저의 모든 지혜와 역량을 쏟아붓겠습니다. Nos próximos dias, o Tribunal Constitucional deve tomar uma decisão sobre o impeachment de Yoon Suk-yeol. Se ele for removido, uma eleição será realizada dentro de 60 dias. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.